Olá, estrelinhas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre comportamento. Um comportamento que, olha, ele é muito prejudicial a você. Você sabe o que é uma pessoa que é uma esponja emocional? Você já ouviu falar desse termo? Uma pessoa que é uma esponja emocional, ela sente mais do que a própria pessoa que está passando por uma determinada situação. Então, você já parou para pensar o que isso significa na nossa realidade, né? No nosso momento de vida. Às vezes, alguém da nossa família, pode ser esposo, pode ser uma mãe, pode ser um pai, está passando por um problema, por exemplo, perdeu o emprego. Se eu sou uma esponja emocional, talvez eu sinta mais do que aquela pessoa que perdeu o emprego. Ou em diversas situações, se a pessoa está triste, eu vou sentir aquela tristeza daquela pessoa. Isso é uma pessoa que tem uma esponja emocional, né? É uma sensibilidade à flor da pele. E isso é tão prejudicial pra gente, porque às vezes aquela pessoa que está passando por aquele problema, ela não sente tanto quanto você sente. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te dar algumas dicas para você separar o que é seu e o que é do outro, pra gente ter essa harmonia, né? Essa sintonia, porque não é porque o outro está passando por aquela situação que eu preciso sentir o que ele está sentindo. Muito pelo contrário, eu preciso dar alegria muitas vezes, às vezes eu preciso me recolher. Então, a gente saber, né, a nossa posição, né, o que a gente deve fazer, né, pelo outro na medida certa, né, com equilíbrio, com serenidade, vai trazer muita paz para nós, em primeiro lugar, e depois para o outro, né? Porque não é porque eu preciso sim, não é porque ele está passando por aquela situação que eu preciso sentir aquilo que ele está sentindo, né? Isso é irracional. Então, esse vídeo aqui é pra gente racionalizar um pouco, né? As nossas emoções, né? E trazer o equilíbrio para as nossas relações. Então, ele é muito importante. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe, porque dica boa é dica compartilhada. E aqui eu vou te trazer algumas dicas, né, para saber se você é uma esponja emocional. E a primeira dica aqui, se você é sensível a críticas. É claro, né, que críticas, elas muitas vezes elas vêm disfarçadas, né, de uma boa intenção, mas se você se olhar racionalmente, você vai saber se você precisa melhorar em algum ponto específico, se aquela pessoa ali te deu um alerta, né, para você fazer uma qualificação, para você melhorar em tal quesito. Não leve tanto para o pessoal, né, porque senão a gente acaba absorvendo coisas que não são da gente, que não é legal ali experimentar, né? Então, a gente acaba misturando a nossa emoção com a do outro e trazendo uma outra história. E aí vira uma salada de fruta e a gente absorve coisa que não é da gente. Então, observe, né, como que você lida com a crítica. Aqui, um exercício muito bacana é o seguinte, é você listar a crítica e listar os pontos positivos e os negativos. Sempre vai ter alguma coisinha que a gente precisa melhorar, que a gente precisa se aperfeiçoar. Então, daqui a pouco eu vou te falar uma outra dica muito bacana para você analisar o seu comportamento, né? E saber se você carrega, né? Se você está como esponja emocional ou se você está livre. E uma outra dica aqui é o seguinte: você é uma pessoa intensa, né? Hoje em dia as pessoas elas falam que intensidade é uma coisa boa, mas cuidado,
Porque intensidade é um sinal de imaturidade. Ou você se sente muito feliz ou você se sente muito triste. Não tem um equilíbrio, não tem um discernimento entre o racional e o emocional. Então, como que você lida ali com as suas emoções, né? Aqui a gente precisa se conhecer muito, porque quando a gente fica ou muito alegre ou muito triste, parece que a gente ainda é uma criança. Então, aqui é o seguinte: como você lida com a sua raiva, como você lida com a sua frustração, como que você lida com medo, como que você lida quando você está alegre, porque também a alegria, né? Quando a gente está bem, a gente tem a tendência de olhar o mundo como se ele fosse lindo, maravilhoso, uma fantasia de Bob Marley, e não é assim. Então traga o equilíbrio, traga a serenidade aqui para a sua vida. É claro que a gente precisa ficar alegre, é claro que a gente gosta das coisas boas da vida, mas trazer um equilíbrio e uma serenidade, não tem preço. E você vai fazer tão bem para sua mente, para o seu corpo e para você, e depois para as pessoas que estão à sua volta, porque uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem serenidade, que tem centramento do seu ser, ela passa muita credibilidade, né? E passa uma autoconfiança para as outras pessoas, que olha, é muito bom estar perto de pessoas assim. Então, fique aqui comigo, porque daqui a pouco eu vou te dar uma outra dica muito bacana para saber se você é uma esponja emocional ou não. Aqui, um outro comportamento que, olha, ele é muito prejudicial. Você vive o problema do outro como se fosse seu. Então, é como eu já havia falado. O seu marido, por exemplo, perde o emprego, mas você ainda está empregada, você está bem no seu trabalho, você às vezes recebeu até uma promoção, mas como ele perdeu o emprego e às vezes ele está um pouco assim depressivo, você vive a escassez dele, você vive o desemprego dele. Não que você não deva ajudar, mas você vive tanto, entendeu? Que você vive como se você estivesse desempregada, você estivesse vivendo aquela escassez, e muitas vezes você tira, né, a liberdade do outro. Às vezes sofreu pouco, porque a gente passa por dores, e as dores a gente precisa aprender com elas, né? E às vezes você pega demais, é como se fosse uma esponja mesmo. Então separe o que é do outro, o que é seu. Aqui você deve colocar limites. Como eu posso ajudar aquela pessoa que está nessa situação? Em vez de eu pegar para mim o problema que é do outro, não vai adiantar em nada, não vai resolver o problema, muito pelo contrário. Você vai se tornar muitas vezes uma pessoa chata, porque você pegou um problema que não é seu, né? E nessa loucura, né, que a gente fica às vezes, né, de querer pegar o problema, de ajudar tanto, porque isso é inconsciente, né? Porque no fundo aquela pessoa quer ajudar a outra, né? Quer ver a outra bem, e às vezes acaba pegando um problema que não é seu. E você vai acabar afastando essa pessoa. Então, a dica aqui é o seguinte: pergunte o que aquela pessoa quer de ajuda e ajude com o que ela fala, não com o que você pensa que ela precisa. É diferente. Então, anote o que aquela pessoa quer de ajuda e ajude com o que ela fala, não com as suas ideias, com o tipo de ajuda que você acha que é importante para aquela pessoa. Então aqui, faça esse exercício e veja como você vai se libertar e tirar um peso seu que não é seu, né? E deixar que o outro tome as rédeas da vida dele. Você fica abalado, né, energeticamente com as energias externas, quando você vai em algum lugar, ou você vai trabalhar, ou você sai, você fica abalado, a sua vibração, a sua energia baixa, então você tá absorvendo aquela energia. E como que eu faço, né, para não absorver? Muitas vezes, né, vem um cansaço no corpo, uma moleza, né, um desânimo, é porque você absorveu
a energia daquele lugar, daquelas pessoas. Isso acontece muito quando a gente vai para lugares, às vezes, com muitas pessoas ou que tem uma vibração um pouquinho mais densa. Então, faça um banho de sal grosso, aqui a dica, faça uma meditação, tampe o umbigo, né, que isso ajuda para você não absorver, né, porque às vezes a energia do local é muito densa, então você precisa se fortalecer antes. Se você já sabe que vai para um lugar que a energia é um pouco mais forte, se proteja, né? Faça os seus banhos, né, de ervas, faça um banho de sal grosso, feche o umbigo e faça uma meditação. Peça proteção para o universo, para você proteger ali o seu campo áurico, né? Então, ele é muito importante, né? Você fazer essa preparação para evitar, né, que sua energia baixe. A energia tem que estar elevada sempre. Bom, e se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, seu comentário e compartilhe, porque dica boa, ela tem que ser compartilhada. E além de você ajudar aqui o nosso canal a crescer, a evoluir e a se espalhar para esse YouTube maravilhoso. Beijos, tchau!